Shalom Aleichem. Vamos fazer nossa abordagem semanal da Parashá. Essa Parashá se chama Parashat Ki Tazria. E é interessante, eu estive observando os tradutores, e os tradutores colocaram que a mulher se engravidou. Só que o termo Lehazria, em hebraico, não tem nada a ver com gravidez. Tem mais a ver com a ejaculação. E, logicamente, deveria ser aplicado especialmente ao homem e não à mulher. Então, o que acontece aqui nesse pasuk é muito estranho, o linguajar que é usado, Isha Ki Tazria. E quando nós observamos o Targum Onkelos, ele diz claramente que realmente se refere à gravidez da mulher. Onkelos foi um convertido e se tornou um grande sábio, e a tradução dele também é exegese, é tido como exegese. Mas como o verbo lehazria se aplica exatamente à ejaculação, e aqui está usado Isha Ki Tazria, como se fosse a mulher que estivesse tendo isto, então nós temos que tentar esclarecer um pouquinho, porque nós podemos dizer que é a forma verbal, que na verdade se aplica ao que ela causa no homem, que leva à gravidez, e isso faz sentido, porque nós temos aquelas regras dos Pealim. Então, quando eu falo anizoreia, eu estou dizendo que eu estou plantando, estou jogando semente ao solo. E quando eu falo animazria, então eu estou fazendo com que isso aconteça, com que alguém esteja jogando a semente no chão. Então, no caso, seria bem clara essa explicação da forma verbal sendo usado para esse caso. Faz muito sentido. Mas fora isso, eu quero abordar aqui um trecho do Talmud, porque tem certas pessoas que não entendem que a evolução científica é algo que nós temos que dar atenção a ela. Nós não podemos, de forma nenhuma, estar presos no tempo, numa ciência do passado. E quando se trata de assuntos científicos, nós precisamos abrir a mente. E não é só porque está escrito no Talmud que já vamos aceitar tudo. Como, por exemplo, quando nós entramos no Mishneh Torah, onde Rabbi Moshe Ben Maimon aborda a questão dos planetas, das esferas, aí nós temos uma ideia de que, supostamente, acreditava-se que os planetas eram seres vivos, né? Que eram seres vivos e estavam ali a serviço divino. E essa ideia vem da antiga ciência da Grécia Antiga. Só que hoje nós sabemos que planetas não são seres vivos, são seres inanimados. E o movimento que eles fazem é um movimento de rotação e translação, às vezes, ou geralmente é rotação e translação, mas o fato de eles fazerem o movimento é causado por outros elementos, e não exatamente por terem vida própria. Então, essas coisas, nós temos que levar em conta que a ciência, ela tem seu progresso, e nós temos que saber como nos atermos ao conhecimento geral, e não somente aquilo que foi transmitido por nossos sábios com base na ciência da antiguidade. Por que eu estou falando isto? E por que eu trouxe esse exemplo do Mishneh Torah? Primeiro, porque nós temos que saber nos desprender de ideias antigas, né, da ciência da antiguidade, e nós temos que, além disso, abordar esse tema de Isha Ki Tazria. O que se cria na época do Talmud? Cria-se assim. Aqui tem um trecho do Talmud, Tratado Berachot, página Samach. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês a página.
página Samech 60, né? Samech 60, Amud Aleph. Nesse Amud Aleph, nós temos aqui um trecho em que se fala sobre orações, súplicas, pessoas que pedem coisas para Deus. E nós temos que saber uma coisa, que não adianta você pedir depois que já começou a acontecer ou já aconteceu. Aqui o Talmud trata desse assunto e ele vem e diz, como por exemplo, o homem viu que a esposa engravidou e aí ele fala que ele confia em Deus, que na bondade divina, que vai nascer um menino. Porque sem me desfazer das mulheres, o homem é obrigado a gerar pelo menos um menino e uma menina. E é com isso que se cumpre o preceito de Periel Leviá, gerando um casal. Então, às vezes a pessoa dá muito mais valor a um menino, talvez porque seja mais razoável a questão da transmissão, da origem familiar. Vamos supor que uma pessoa dá muita importância à sua origem levítica e ele sabe que para que isso prossiga em sua família, ele precisa gerar um filho, não somente uma filha. Por quê? Porque a filha vai se casar com outro homem e esse outro homem vai ser a continuação dele, né? Não do pai da menina. Porque aqui trata-se de continuação tribal e o neto já não vai ser o Levi. Ele vai estar isento do Pidyon Ben, por ser filho de uma levita. Mas ele não é um Levi, porque o pai não é. Então é aquela mesma questão que eu já expliquei em outro vídeo aos cristãos, que não tem como o JC, não vou falar o nome aqui para não ofender ninguém, não tem como ele ser o Mashiach. Por quê? Porque ele se dizia filho de Deus. Se ele era filho de Deus, então não era filho de Davi. Não que ele fosse filho de Deus, não que eu acredite numa coisa dessa. Mas fora isto, na terra de Israel, para quem não sabe, não existiam descendentes do rei Davi. Eu vi certo rabino escrevendo num livro que o Rambam era descendente direto do rei Davi. Isso não é verdade. O Rambam, ele descendia de Hillel Zaken. E Hillel, na verdade, ele era o Nassi. Nassi, quer dizer, ocupava o posto de governo do povo judeu na terra de Israel. Mas os filhos de Davi, por linha materna, por linha paterna, ficaram todos na Babilônia. Eles voltaram quando os macabeus tomaram o poder. E no Talmud Yerushalmi consta uma frase de Hillel que deixa claro que ele não era descendente do rei Davi, e o Rambam era descendente de Hillel, e Hillel diz o seguinte: se Mor-Ukba viesse da terra da Babilônia para a terra de Israel, eu concederia meu posto de Nassi para ele. Por quê? Porque eu sou descendente do rei Davi pelas mães. A mãe da mãe da mãe da mãe, né? Pelas mães. Mas pelo meu pai, eu sou da tribo de Benjamim. Então, se Hillel falou que ele era da tribo de Benjamim, logicamente o Rambam também era, porque o Rambam era descendente direto dele. E agora, o interessante sobre a questão que eu falei antes da ciência é que se uma pessoa, então, já tem a esposa grávida, não vai adiantar, de acordo com o Talmud aqui, com o trecho do Talmud, não vai adiantar ele pedir que nasça um filho, porque ela já está grávida. O que foi feito ali já foi feito, o que foi gerado já foi gerado. Mas só que o Talmud, na continuação, ele diz o seguinte, tem uma kushia. O que é kushia? É quando uma pessoa propõe uma pergunta em cima daquilo que foi dito, na tentativa de derrubar o que foi dito.
E como é o caso que colocam? Colocam assim, Vela Mehaneira Hamé, e não ajuda nada confiar na piedade divina, nesse caso aí. Metiv Rabi Yosef. Então, Rabi Yosef aplica essa kushá. Ve'ahar yaleda bat. Vatikra et shemah dinah. Sobre quem nós estamos falando? Ele está citando um pasuk da Torá. É um pasuk que fala de Leá, quando nasceu Diná. Então, dizem os sábios que Leá chamou Diná por esse nome, porque foi um julgamento de Deus. E que julgamento foi esse? Leá disse, lá com seu coração, bom, eu já dei 4 filhos para Jacob, e ele tem que gerar 12 tribos. Então eu já tive 4 filhos, e 4 das minhas escravas já são 10. Se esse que está no meu ventre, se for mais um garoto, não vai ficar minha irmã Rachel como se fosse uma das escravas? Miyad nehpecha levat. O Talmud diz que imediatamente o bebê que estava no ventre dela foi transformado em menina, e quando nasceu, ela colocou o nome Diná, que vem da palavra din, que vem da palavra julgamento. Então, diz aqui tem uma sequência que a pessoa faz orações durante os primeiros 3 dias, depois faz orações até o 40º, que ele pode pedir ainda que seja de sexo masculino. E os primeiros 3 dias ele reza Shaloi Asriach, quer dizer que não se perca nesse começo. Leasriach em hebraico significa mau cheiro, né? Mas aqui o sentido é que pode se desfazer. E depois o Talmud vem e diz que o caso de Leá já foi depois dos 40 dias. Na sequência, traz uma beraitá, né? Todo lugar que nós vemos que está escrito Kidetaniah é uma beraitá. Para os 3 primeiros dias a pessoa tem que pedir piedade, que não seja um sapato, quer dizer, que não caia, que não seja um aborto daquele tipo, que vem uma forma parecida com um sapato. De 30 dias, de 3 meses até 6, deve pedir piedade, misericórdia, que não seja nefel, que não seja aborto, que ela não aborte. Mishisha ve'ad tisha yavakesh shnehem bevat yavakesh rachamim sheyetze beshalom. Aí pede misericórdia para que possa sair com vida. De novo, outro kushia, o mimehané, rahamé, e acaso vai funcionar esse pedido de misericórdia? Ve'hamar Yitzhak bereh de Rav Ami. Então disse Rav Yitzhak, e aqui nós chegamos ao nosso assunto, bereh de Rav Ami, filho de Rav Ami. Ish mazri'at tehila, se o homem ejacular primeiro, yoledet nekeva, a mulher vai ter uma filha, uma menina.
Isha mazra'at tehila yoledet zahar. Se a mulher for quem teve vamos usar a palavra como orgasmo antes, né, do homem, yoledet zahar. Então ela vai ter um menino. Sheneemar, como está escrito, Isha ki tazria veyalda zahar. Quando a mulher é a primeira, né, que tazria, yalda zahar, ela vai ter um filho. Hachabe ma'askinan. E aqui nós nos ocupamos de quê? Kegon shehizriu shnehem bevatahat. Que aí a pessoa tem que fazer a tefilá, que os dois tiveram todo esse processo de ejaculação ou do orgasmo, tudo ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo, você não fica sabendo se vai ser menino ou se vai ser menina. E aqui eu considero de novo a questão científica. Hoje em dia nós sabemos que isso não é assim, que não tem nada a ver se um foi antes ou o outro foi depois, ou se for ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver, e nós sabemos pela ciência atual, moderna, que a criança tanto faz o que aconteça ali, pode acontecer o que for, a decisão é de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra, nem que ele seja primeiro, nem que seja segundo. Então, Rashi dá outra opinião sobre essa palavra kitazria, dizendo que mesmo se acontecer que ela tem um aborto, ou seja em que período for, já tinha alguma forma, ela tem que esperar pela maternidade, como se tivesse depois do parto. Então, ele dá essa outra explicação, que eu achei também muito interessante, mas a abordagem aqui foi mais pelo lado científico da questão. Então, nós não podemos nos prender a coisas que foram ditas baseadas na ciência antiga. E não é assim que funciona. A ciência está sempre evolutiva e nós sempre aprendendo coisas novas. Recentemente eu comprei um livro, um curso de 4 volumes universitários de cálculos matemáticos do professor Guido Rizzi, e percebi que ali há muita descoberta nova na matemática, muita coisa, e está sempre evoluindo, sempre aprendendo novas coisas. Então, sejamos mente aberta no que concerne a esses assuntos, porque é muito grave a pessoa se prender a pensamentos que não têm tanto a ver com os mandamentos da Torá e, aliás, se prende a uma forma de pensar e acabam achando que aquilo é errado. Alguns rabinos que escutarem esse vídeo vão achar, talvez, que eu esteja sendo um herege, mas, sinceramente, não me importa o que achem de mim, a verdade tem que ser dita. E não é porque está escrito no Talmud que precisamente será verdade, como nesse caso aqui. Nós sabemos que era apenas o posicionamento da época em relação a assuntos científicos. Não posso de forma nenhuma fazer como uma médica lá na Arábia Saudita, uma médica islâmica, que ela foi perguntada por pesquisadores, pessoas importantes, o que ela poderia dizer sobre a origem do ser humano na Terra. E ela disse, foi trazido de um coágulo de sangue congelado, que é o que o Corão diz. Como? Questionaram, como pode ser? Em que base a senhora tem para dizer uma coisa dessa? Ela disse, está escrito no Corão. Então, se está escrito, pronto. Né? Nós não podemos ser assim, nós temos que ser razoáveis. Nós precisamos encarar a realidade como ela é. Eu quero abordar mais um temazinho aqui, que é a questão que é muito abordada aqui nessa paraxá, a questão das impurezas, e especificamente a impureza de tzaraat. Eu já expliquei no vídeo passado que existem 4 tipos, né? São 2 de um lado, um derivado do outro e outro derivado do outro.
Então, são dois que são quatro, conforme trazido no Tratado Negaim. E que, aliás, é até citado, perguntado no começo do Tratado Shabbat, por quê? Qual a diferença? Porque aqui o Tratado Shabbat fala dois que são quatro dentro, dois que são quatro fora. E lá é só dois que são quatro. Então, vem a explicação. Que tem divisões, que tem diferenças ali. Mas o importante aqui que nós estamos falando de Negatzarat é simplesmente pelo motivo de que muitos rabinos dizem, o próprio Talmud cita isso, que isso vem é um tipo de um castigo. Quer dizer, não é exatamente castigo. A pessoa acarreta sobre si as coisas que vêm. Você joga uma pedra para cima, vai cair na sua cabeça. Então, é ação e reação. Mas seria sobre Leshon Hara, né? A má língua. E de onde é que aprendemos isso? Do caso de Miriam. Miriam, quando falou sobre Moshe, dizendo que eles também são profetas, e porque ele se afastou de sua esposa. Aí Deus chama os três a comparecer ao Ohel Moed, e eles comparecem, só que só Moshe entra. Por quê? Porque Moshe não precisava mais de relações sexuais, não precisava mais comer, estava pronto o tempo todo, não precisava mais dormir. O tempo todo ele estava ali à disposição de Deus. Então havia uma diferença muito grande, e por isso ela pegou a Tzaraat na hora. Então, tenhamos muito cuidado com nossas línguas. Nós não precisamos estar nos ocupando dos outros. Cada pessoa já tem seus próprios defeitos. E eu, por exemplo, tenho muitos. E espero não aprender de forma nenhuma a estar observando os defeitos dos outros ou falando deles. Já me vieram me perguntar sobre rabinos, sobre rabino fulano. Um que eu sei quem é, o outro não sabia quem era. Mas eu respondi a mesma resposta. Não conheço, mas se conhecesse não falaria nada. E esse outro, sim, que eu conhecia, eu falei, olha, não costumo falar de ninguém, porque eu já tenho meus próprios defeitos. Desejo a todos Shabbat Shalom, repleto de harmonia. Shabbat Shalom, Umevorach.